Queridos irmãos e irmãs, bom dia para todos. Nós estamos começando a semana, já avançando o mês de junho. Imagina, daqui a pouquinho nós já passaremos para a outra metade de 2020. Você já pelo menos começou a organizar um pouquinho daquilo que você projetou para 2020? Ou a pandemia mudou a sua agenda? E se mudou, você já se reorganizou para ela? Ou está ainda se escondendo atrás da pandemia? Pois bem, irmãos e irmãs, hoje nós iremos conversar com Paulo Isidoro Júnior. Paulo não, gente, é Walter. Não, eu tirei Paulo. Foi você falando que eu erro tudo. Foi aí, tá vendo? Olha aí, ó. Tá vendo? Palavra tem poder. Você roubou. Oh, Jesus, tá amarrado em nome de Jesus. Olha só, Walter Isidoro Júnior. Nós vamos conversar sobre administrar a providência. Talvez seja por parecer tanto com o Paulo. Agora eu vou dar a minha ajeitadinha aqui, que eu não sou bobo, né? Então eu também tenho que puxar a brasa para a minha sardinha, porque eu pensei no Paulo, evangelizador, etc. Mas eu errei mesmo aqui. Então nós vamos acolher o Walter, né, daqui a pouquinho, e vamos já acolher a Sarai, que falou que eu erro tudo, então eu acabei começando errando tudo. E aí, o que nós vamos cantar? Paulo, agora eu só vou te levar. Achei que você tinha dois nomes também igual eu, Walter. Mas eu me sinto um Paulo. Amém. É isso aí, nas asas do Senhor. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou, ou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar, ou como asas, como águia, pois confio no Senhor. Muito bem. Bom dia, Walter. Bom dia, Pai Jesus. Acho que seu microfone está ligado. Você fala. Eu liguei. Ligou? Aqui é um improviso com responsabilidade, mas tem responsabilidade. Bom dia, Padre. Sua bênção. Deus abençoe. Walter, casado, pai de 4 filhos, né? Avô de um neto que é a cara do avô paterno, né? O avô paterno, não é materno, não. Tá bom. Ah lá. Continua ali. É isso. O Walter participou do início, né? Então a gente, antes de conversar um pouquinho do tema, acho que a gente pode explorar, conhecer um pouquinho essa história, conhecer um pouco essa caminhada chamada Cresap. E aí, Walter, como é que foi descobrir Cresap? Como é que foi descobrir o Evangelho? Ô, Padre Gilson, foi uma coisa assim que tem 35 anos, sabe? 35? Nossa, eu nem era nascida ainda, gente. 35. É verdade, Você estava, como diz a expressão bíblica, você estava no rim do seu pai. Né? Isso aí. Mas 35 anos atrás. E eu vi
o Martim, que foi o fundador da comunidade, e ele pregando ali na paróquia Santo Antônio. Eu estava para me casar e eu tinha que crismar. Então, para crismar, eu precisei, para casar, eu precisei crismar. E aí eu vi aquele homem pregando, eu já participava do grupo de oração inicial ali do Sr. Gustavo. Eu devo conhecer o Sr. Gustavo, né? E eu vi aquele homem pregando. E aí eu disse, vou chamar ele para ser meu padrinho de crisma. E ele aceitou. A partir dali, na sala da casa dele, aqui na rua Nelson Senna, aqui perto do aeroporto da Pampulha, ele falou assim, olha, primeira coisa, eu vou ser seu padrinho, mas você vai aprofundar no estudo da palavra. Ele me passou um caderninho que eu guardo até hoje, dia 27 de novembro de 86. Ele me passou esse caderninho, e o caderninho eu tenho ele até hoje, que é o estudo bíblico. E ali começamos. E aí, de lá para cá, minha vida nunca mais foi a mesma. Embora eu seja de formação católica e de missa praticamente diária, a partir dos meus 13 anos. 13 anos eu ia para o trabalho, que eu já trabalhava, e direto para a igreja Santo Antônio, da Pampulha. O padre na época era Padre Maia. E nós ficamos muito amigos, eu e o Padre Maia. E aí, naquele ano, eu assisti missa mais do que o padre. Parece estranha essa expressão, mas é porque ele faltava na segunda, era o dia de folga dele, e celebrava o substituto. Mas eu não. Eu assisti missa mais do que ele aquele ano. E o Evangelho sempre me chamou, sabe? Jesus sempre me cativou. Mas eu não conhecia ainda a palavra. Aí, a partir desse estudo com o Martini, em 1985, por aí, que eu comecei, em 86 aprofundei, e nunca mais deixei. A partir daí, minha vida mudou. Aí nasceu, um tempo depois, a comunidade Cresap. Então, eu sou do embrião da comunidade. Glória a Deus. Do embrião. E ali, Martini, com um grupo nas casas de partilha, que a gente tem até hoje, esses grupos, e inclusive a gente precisa trabalhar mais sobre isso. E naquele ano eu comecei a participar daquele grupo nas casas e fui crescendo, de um passou para 2, de 2 passou para 4, de 4 para 8, 8, 16, 16, 32, foi multiplicando. E nós chegamos a uma época que tínhamos 80 grupos. 80 grupos com mais ou menos 15 pessoas em média de cada grupo. Glória a Deus. Então nós chegamos numa época de 1.200 pessoas. Ao mesmo tempo, quinta-feira, 8 horas da noite, partilhando o mesmo evangelho, e ali esse bairro ficava um formigueiro, cada um na sua casa, procurando o seu lugar de encontro. A comunidade nasceu assim, e eu sou dessa época. E aí, como é que foi? A comunidade nasceu, como é que foram os passos para chegar a 2020? E aí, com isso, nós começamos a eleger diretoria, essas coisas todas, precisou de um CNPJ, e a comunidade foi crescendo. Nós alugamos na Rua das Bandeiras, aqui no bairro Indaiá, uma casa para ser nossa sede, e ali nós começamos a andar. O Martini era um controlador de voo da aeronáutica, ele veio inclusive para inaugurar o aeroporto de Confins, e ele era o controlador de voo. E eu trabalhava com meu pai numa casa de tecido por atacado. E a gente só tinha tempo para o evangelho à noite. De dia ele trabalhava, eu também. E à noite, que era a nossa atividade, de pregação e tudo. Mas chegou um tempo em que Deus nos inspirou, eu mais duas irmãs da comunidade, nós fizemos um convite ousado para o Martini. Martini, nós vamos te chamar, você larga a sua atividade como sargento da aeronáutica e você vai ser exclusivo para a pregação do evangelho e pregar a palavra, você vai viver para isso. E nós da comunidade vamos segurar as cordas enquanto você vai. Você vai, a gente segura as cordas.
Você é o primeiro missionário. Eu me lembro, eu fundei na comunidade a chamada obra missionária da comunidade. E ele foi o primeiro missionário. Largou tudo. E aí a comunidade bancou ele durante um tempo. O que ele ganhava lá, nós igualamos o salário dele. O plano de saúde que ele tinha, nós igualamos. E fizemos com que era ele, Lenira e dois menininhos pequenos, que eram Monique e Felipe. E aí esse homem, na coragem, na ousadia, aceitou. E aí, como Deus fez maravilhas. E aí nós saímos pregando o Evangelho. Quando o Senhor me chamou de Paulo, eu me recordei imediatamente dessa época. Eles chamavam Martinho de Paulo, por ele ser mais velho que eu, e eu ainda um menino de 20, 22 anos, era chamado de Timóteo. Nós varremos o estado de Minas Gerais pregando o Evangelho, pregando encontros enormes. Tinha poucos pregadores, poucos missionários. E há 35 anos atrás a comunidade foi se avolumando, crescendo. De vez em quando eu vou pregar no interior, o pessoal fala assim: mas nós somos filhos da Cresap. Olha só. Glória a Deus. E aí eu não sei, vou colhendo frutos onde eu nem sabia. E aí nós chegamos onde chegamos hoje. O Martinho, com o tempo, ele entrou para a carreira política, foi eleito, muito bem votado. E aí nós crescemos e chegamos a comprar esse terreno, compramos o terreno, erguemos essa casa e estamos aí, 2020. E eu tive a inspiração e uma felicidade enorme de que quando ele faleceu, e eu fiquei na presidência por um tempo, eu já era presidente por algum tempo da comunidade, reuni o conselho, e na reunião do conselho eu fiz uma proposta que foi a melhor delas. Eu falei para eles assim: olha, o Padre Gilson está com a gente há muitos anos, como conselheiro espiritual. Você se lembra disso? Era um conselheiro espiritual, mas pouco utilizado, né? O Martinho decidia muita coisa com o conselho e tudo, mas o senhor não decidia muitas coisas nessa área. Aí eu propus à comunidade chamar Padre Gilson para ser o presidente, para assumir a comunidade. E a minha alegria é que quando nós reunimos o conselho e propusemos para o Senhor essa proposta, o Senhor aceitou assim, de braços abertos, e sendo pároco lá numa comunidade enorme, no Morro Alto. A paróquia é lá e o Senhor assumiu aqui. Isso foi uma felicidade muito grande para a gente. Aí o Senhor abraçou a comunidade, assumiu, eu passei a ficar no suporte, né, da administração e das coisas que o Senhor precisava de mim, e a comunidade chegou até hoje, onde chegou, e agora o milagre que Deus está fazendo nesses dias aqui, né? Então, o termo que nós vamos entrar daqui a pouco. Isso, né? Administrando essa providência, né? Que é sempre uma... Eu sempre digo, irmãos e irmãs, que quando nós obedecemos, e aí é um jargão do padre, a obediência gera a providência. Amém. A obediência gera a providência. E assim como o Walter falava de anos, eu lembro o padre Jonas Nabini pregando aqui no congresso estadual organizado pela Cresap até, lá na sede do Cruzeiro, no Barro Preto. Isso é importante dizer também. Aí o padre Jonas dizendo: olha, quando a obra é de Deus, quando for vontade de Deus, vocês não tenham medo, porque Deus é que vai ter que tomar conta. E vocês veem, padre Jonas crê tanto nisso, que quando você olha hoje para Canção Nova, quando você vai lá, você fala: gente, eu não imagino como é que começou, como é que está, né? Então, a obediência gera a providência. Isso tem sido muito bom. Mas e aí? E a experiência do Walter com a palavra? Você falou de começar, de coisa do estudo. E o estudo bíblico? Nós lançamos também agora, você sabe, né? Viu? Vários roteiros aí, o pessoal está espalhado por aí, de vez em quando a gente vê muito o bem, pessoal dizendo, né? Agradecendo o roteiro. Esses dias alguém postou, né? Dizendo: padre, muito obrigado, o roteiro está ótimo, eu estou lendo a Bíblia, a gente está caminhando na palavra, né?
O retorno já está chegando. Mas eu acho que muito mais Deus tem a nos dar. Como é que você vê homem e palavra? Como é que é esse relacionamento? Ô padre, uma das coisas que eu gosto quando muda a referência a meu respeito, o senhor fala assim, o Walter é o homem do dinheiro, né? Porque eu estou aqui como o guardião do que entra e do que sai na comunidade, na parte financeira. Mas o que eu mais gosto é quando fala assim, o Walter é o homem da palavra, sabe? Eu queria ser reconhecido assim. Em alguns lugares sou reconhecido assim. Walter é o homem da palavra. Porque o Evangelho, para mim, eu creio, com todas as minhas forças, o Evangelho é a força, é o poder revolucionário da humanidade. Não tem nada que possa salvar a humanidade a não ser o Evangelho. Eu falo salvar, não tirar do inferno e levar para o céu, que também creio, mas salvar a humanidade no sentido de ser o sal nessa humanidade, a luz nesse mundo. Se for o Evangelho, não tem saída. Nenhum outro método político, filosófico vai salvar a humanidade. É o Evangelho. E eu sou um apaixonado pelo Evangelho de Jesus. Leio todos os dias, estudo todos os dias. Teve ocasião que eu lia 25 capítulos por dia. Aí o Evangelho deixou de ser papel e tinta e virou pensamento, virou consciência, sabe? Virou visão, interpretação. O Evangelho, para mim, é muito mais que um papel e tinta. Eu lembro no início da renovação, você deve lembrar disso, que muita gente falava assim, esse livro fechado é um livro qualquer, aberto é a boca de Deus. Mas eu vou mais longe, sabe? O Evangelho só vai se tornar realmente vida quando ele virar vida em nós, significado em nós. Quando ele entrar aqui para dentro, quando ele virar pensamentos, quando ele virar interpretação. Você vai interpretar segundo Jesus. Eu gosto de uma passagem que Jesus fala assim, vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então Jesus ele tem uma forma de ver, de interpretar as coisas, do mundo visível e do mundo invisível, de tudo na vida. Então a gente tem que aprender de Jesus. Eu me lembro de João capítulo 7, a partir do verso 14, quando Jesus estava pregando numa festa, a mais importante de Israel, ele toma um lugar de destaque, e a Bíblia diz que ele elevou a voz e começou a pregar, a proclamar. Aí os fariseus, os saduceus falaram assim, mas como ele entende de letras, sem ter estudado? Aí teve a oportunidade de Jesus falar. Jesus falou assim, olha, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Quem quiser cumprir a sua vontade, reconhecerá que a minha doutrina não é minha, mas de Deus. O que ele está dizendo? Experimente. Ouviu, aprendeu, pratique. Você vai experimentar no dia a dia que a minha doutrina é de Deus, que não falo por mim mesmo. Aí ele completa. Porque quem fala por si mesmo procura a sua própria glória, mas quem procura a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro. Então o Evangelho entrou em mim de tal forma que é a minha razão de viver. Quando eu digo que sou missionário, sou de fato 24 horas missionário. Quando vou para os interiores, para os grupos, pregar para outros lugares, mas principalmente com a minha mulher do lado, com meus filhos, com meu neto. Sabe, o Evangelho é a minha paixão, sabe? A minha relação com a palavra é essa. Glória a Deus. Bendito seja Deus. E aí? E agora, hoje, também aí à frente, porque aí vocês entendem por que eu mantenho nessa finalidade. Toda vez ele vem dizendo assim, eu queria sair, padre, eu queria sair. Eu digo, não, né? Você começou, você fica, né? Porque vocês viram, né? Ele criou um grupo que ia dar sustento ao Martini, esteve, e diante da fidelidade dele, a gente vai deixando ele aí, né? Administrando. E aí, como é que está sendo hoje administrar também a ampliação da tenda?
Porque o Senhor nos disse: amplie as tendas. E aí, como é que está sendo isso? E hoje de manhã, acho que Joyce filmou, o senhor não viu ainda, jogou no grupo da Cresap, como está ficando o ambiente. Foi ela que fez, né, Márcia? Como está ficando o ambiente, o espaço que ganhamos. E aí, eu me lembro que apertando um grupo de oração, que o senhor fez um seminário de vida no Espírito aqui, apertamos, coube 115 pessoas, no máximo. Eu acredito que agora vai para 350, quase 400. E está assim, está ficando lindo, lindo, lindo. E eu me lembro, padre, quando nós sentamos, eu e o senhor, para a gente vir falar assim: olha, vamos começar a obra, vamos entregar a casa da palavra, que era um gasto mensal de R$5.000. Não sei como que nós conseguimos, isso é o povo, né, sabe, vindo e ajudando. E mais do que isso, a sua credibilidade. O pessoal fala assim: é o padre Gilson, eu confio. Aí eles mandam o recurso vem. Na verdade é Deus que move o coração. Nessa obra aqui tem gente que dá R$10, passa um DOC de R$10. Eu imagino, o banco vai cobrar quase isso, mas envia R$10, está assim fiel, mandando R$10. Mas tem gente que dá muito mais. E se eu citar nomes aqui, eu entro numa injustiça muito grande. Eu me lembro do óbolo da viúva, de Lucas 21. Ainda há pouco, Walter, nós estávamos comentando com uma senhora que falou: desculpa, padre, é muito pouco. Ontem na missa a gente dizia: gente, numa ajuda não existe pouco. Ajuda é ajuda. E cada um ajuda como pode. Como pode. Né? Um dá meia perna, né? O outro ajuda, vem dar mais uma metade. Mas é assim que a obra acontece. E tem gente que não está dando dinheiro, padre, mas está fazendo comida todos os dias para o pedreiro. Pois é. Os pedreiros que tem aqui, 7, 8. Todos os dias. Só nos pede o gás. E está ali orando. Né? Está ali na frente. E tem aquelas que estão lá, de joelho no chão, sim, rezando todos os dias, pedindo a bênção de Deus, né? Seu tercinho na mão, seu coração, pedindo a Deus para abençoar, porque quer ver essa obra crescer. Né? E quando nós reunimos, padre, eu falei assim: padre, nós temos aqui R$40.000. Vamos chamar o pedreiro e ver a equipe quanto vai ficar. Ele falou assim: 35.000 é a mão de obra. Aí pronto, acabou o dinheiro. Só de pedreiro, 35.000 naquela época. Aí nós falamos assim: vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso no cimento grosso, vamos começar a obra que Deus mandou recurso. Eu vou dizer para o senhor o que Deus mandou até hoje. O piso já está pago, está ali a argamassa. Essa semana vai ser colocado, o telhado já está pago. Deus move uma senhora para dar R$10, mas move também pessoas que têm recurso e que estão ajudando. E os recursos que vêm de outro lugar. Teve um que veio da Inglaterra, o senhor me falou. A mulher de lá, uma brasileira que vê as suas missas pela live, olha só. Ela mandou R$300 de lá. Você ouviu? Sim. Eu falei assim: gente, de onde Deus está mandando recursos? Eu me lembro aquele Ciro, o rei da Pérsia, quando ele derrotou o império enorme babilônico de Nabucodonosor. E aquela superpotência tomou conta da terra, de todo o mundo habitado. E ali, Deus fala para ele, para Ciro: Ciro, reconstrói o templo de Jerusalém. E ele lança o edito em todo o império e pediu donativos de toda a região. E foi chegando. Isso é no livro de Esdras. E reconstruiu o templo. Que depois Herodes ampliou e fez algo suntuoso. Demorou 40 anos. Mas aqui, para mim, para o Senhor, a visão é a mesma. A casa vai ficar belíssima, ampla. Mas a nossa visão é outra. A nossa visão é outra, não é, Cláudio? Muito outra. E aí eu tenho dito sempre para o Walter, para as pessoas, irmãos e irmãs, olha, na verdade, eu tenho visto tudo isso, Walter, como adubo. Não no sentido do que é que faz virar adubo, vocês vão me entender. Não é o esterco de Paulo, né? Quando Paulo abandona tudo e diz: para mim agora, daqui para frente, tudo é como esterco. Não,
Eu estou falando no sentido de que Deus está apostando na gente. Deus está apostando na comunidade Cresap. Deus está adubando a comunidade Cresap. E nós temos a obrigação de produzirmos o fruto. Porque Ele tem adubado. E o adubo tem sido com fartura. Com fartura. Eu acho uma responsabilidade muito, muito grande. Multiplicou a nossa responsabilidade. Com a sua vinda para a comunidade se avolumou, cresceu, porque o Senhor traz essa bagagem de vida. Isso é muito bom. E com isso todo mundo veio atrás também. Somou com o que a gente tinha e o que o Senhor trouxe. A comunidade, ela é enorme. Eu estou falando em número de pessoas. Membros da comunidade aliançado, nós temos 27 aliançados. Membros benfeitores, nós estamos em torno de 35 membros benfeitores que eu tenho anotado. Mas tem outros tantos que dão uma ajuda a outra e tal, em oração e tudo. Não tem como mensurar a comunidade, o tamanho dela. E as pessoas que vêm, né? Por exemplo, você vê os eventos, como foi o Beracá, que nós falamos, vão lá, né? Graças ao bom Deus, gente, olha, não tem faltado, né? Eu acho que agora, quase que no ano que vem, a gente vai ter a ousadia de fazer em casa, né? Sim. Eu me lembro um irmão que tem nos ajudado muito aqui, eu não vou citar nomes para não cometer injustiça. Ele falou assim, nós estamos fazendo isso aqui, volta, vai ficar lindo, eu vou colocar um som de primeira, eu vou colocar isso aqui, uma iluminação, mas já está pequeno. Porque já estou pensando que quando começar o primeiro encontro, o segundo, um mês, vai estar pequeno. E imagine que nós estamos pensando, assim que o bispo liberar e passar essa coisa toda, nós queremos fazer um seminário, né, de bênçãos mesmo, para a consagração do templo. Amém, amém. Né, para a consagração do templo. E aí, haja poder. O Senhor me lembrou, a primeira celebração que teve aqui, Dom Serafim. Nesse mesmo lugar onde o Senhor vai estar em pé, lá celebrando o primeiro encontro, ele celebrou na garagem. Era uma garagem. E ali não tinha espaço, aqui dentro encheu. A renovação veio em peso. Vários grupos, a liderança da renovação. E Dom Serafim fez a primeira celebração. Quem vai fazer a celebração agora dessa reinauguração do espaço vai ser o nosso querido Padre Gilson. Que me inicia uma mitra na Está amarrado, em nome de Jesus. Do Espírito Santo cochila. Mas é no mesmo lugar aí, no ponto exato que ele celebrou. Só que agora vai ficar algo belíssimo, belíssimo. Então eu convido os irmãos que estão acompanhando a estar conosco, sabe? A continuar com a gente. Porque vai ser bênção em cima de bênção. Quanto nós, servos da comunidade, Padre, a responsabilidade é dobrada. É oração dobrada. Quando eu falei que a nossa visão é mais profunda do que apenas o templo, é um outro templo espiritual que Jesus está edificando. E o Senhor, o Walter e cada membro da comunidade são apenas colaboradores dessa obra. Eu lembro quando o apóstolo Paulo, a comunidade de Corinto, ele fala assim, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que faz o crescimento. Importa tão somente Ele que faz o crescimento. Quem plantou e quem regou, nada é. São apenas colaboradores. E é assim que eu me vejo, sabe? E sei com certeza, por isso que a gente se dá muito bem. O Senhor também é assim. O Senhor com essa humildade sua, o Senhor se vê apenas como um colaborador no reino de Deus. Amém, amém. Que ele cresça e que eu diminua. Amém. Mas, Walter, é importante ser fiel quando você tem a providência na mão? É muito importante. Eu trago comigo Lucas 16, verso 10. E esse é um princípio que eu não abandono nunca. Jesus falou assim, quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Preste atenção só nisso. Se você for fiel em R$1, você vai ser fiel em 1 milhão.
Então, permaneça fiel em um real. Permaneça, permaneça. E isso cabe para todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. Permaneça fiel, no pouco. E assim, esse pouco que entra, a gente administra, e como bom mineiro, a gente vai medindo a água com fubá. Teve ocasião aqui que eu pensei assim, eu falei até com o Márcio, eu falei para o senhor também, eu estou pensando em não chamar mais a faxineira, porque a gente não tem dinheiro para pagar a faxineira, que é um luxo para a gente. Sim. Então, nós, servos, nós vamos pegar a vassoura, o rosto, na casa, porque é um luxo para a gente naquela época. E aí eu pensei até fazer isso. Algumas vezes eu falei, não venha, porque estava contadinho. Mas, graças a Deus, a fidelidade nunca permitiu que nós entrássemos no vermelho. Nunca demos um cheque sem fundo, nunca entramos no vermelho. Sempre o que entra dá para pagar. O que entra dá para pagar. A despesa vai junto com a receita. Sempre. Glória a Deus. É isso, gente. Essa importância da fidelidade. Olha, isso, acho que enquanto eu viver, eu preciso dizer isso para vocês. Sejam fiéis. Sabe, vocês não podem brincar quando diz o Senhor é o meu pastor. Porque quando você vive isso, olha, eu também sou, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, Glória a Deus. as pessoas hoje não entendem quando a gente fala disso, Walter, mas quando eu penso que na minha casa, minhas irmãs e eu, quantas vezes a gente não teve dinheiro para comprar leite. Sim. E eu nunca vou esquecer o dia que eu entrei na capela e gritei com Deus. Eu estava já há 8 meses no seminário e eu gritei com ele: sai daí e vai lá em casa e cuida da minha família, porque eu não tenho dinheiro para comprar 1 litro de leite. Eu deixei tudo e vim. Agora você sai daí e vai para lá. Ele pôs o rabinho no meio das pernas e fui direto para Juiz de Fora. Né? A coisa mudou. Como que mudou? Né? Então assim, meu irmão, minha irmã, confia em Deus e seja fiel. Quando as coisas começarem a faltar na sua vida, o leite começar a faltar, quando o pão começar a faltar na mesa, ponha o joelho no chão, faça um exame de consciência e veja se você não está sendo infiel. Porque Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus. É aquilo que o Walter disse. Olha, Deus nunca permitiu que Cresap conhecesse, né? E olha que a gerente vem fazer adoração aqui. Ela passa aqui para fazer adoração. Olha que coisa. Ela vem aqui adorar. O que eu posso fazer? Nós nunca conhecemos o vermelho. E mesmo outro dia a gente conversava da vida de Martini, né? Porque hoje todo mundo vê e ficou na história o Martini político, né? O deputado e tudo, mas aquelas pessoas que conheceram o Martini que comia carne moída todo dia, né? Esse Martini, por isso que eu acho que Deus não vai permitir que eu passe dessa sem antes a gente escrever isso, né? Sem trazer essa questão das pregações, das coisas, né? Para poder mostrar um outro fundador que nós conhecemos, né? Esse Martini que te cantou, o Martini que foi pregar no meu primeiro Renasce estadual aqui. Ele foi lá para orar com os seminaristas para batizar no Espírito. O povo ficou todo assim: quem que é esse homem? Né? Então assim, essa é a realidade. Então, meu irmão, minha irmã, vamos confiar e vamos esperar. Agora, Bíblia na mão, palavra de Deus no coração. Walter, nós dizemos sempre que todos os que vêm aqui têm que deixar uma palavra, uma última palavra. Esse programa que tem ido para longe, essa meia hora que se estende, vai do outro lado do mundo.
o Walter deixa quando fala de providência, quando fala de palavra para eles? Padre, eu me lembro o primeiro versículo bíblico que ficou gravado no meu coração. Primeiro, eu tinha 21 anos, a partir desse estudo. De Timóteo, capítulo 2, verso 15. E lá fala assim: procura apresentar-te diante de Deus como um homem provado, um trabalhador de que não tem de que se vergonhar, que maneja com retidão a palavra da verdade. Esse versículo entrou na minha vida, Pai. Eu procuro ser esse homem provado. Eu tenho assim, essa carinha de 57, mas já vou fazer 58. Glória a Deus, gente. Eu chego lá. Em outubro. Chego lá. Mas como me fez crescer esse evangelho, e eu deixo recado para cada irmão e irmã: mergulha no evangelho, coma essa palavra. A Cresap só está fincada aqui, nesse local aqui no Jaraguá, só para isso, para pregar o evangelho. A gente não está aqui com outro interesse que não seja esse: instalar o reino de Deus no coração de cada irmão e irmã. E essa possibilidade que você vai ter é ouvindo a pregação do evangelho. Quando Jesus fala em João 5, no verso 25, ele fala assim: vem a hora e é agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. É esse aqui. Qual que é a voz do Filho de Deus hoje? É a voz da pregação. Não importa o canal. Se a pregação for o evangelho genuíno, sem retirar nada do que Jesus disse, sem acrescentar nada do que ele falou, se a pregação for a pregação genuína do evangelho, você está ouvindo a voz do Filho de Deus hoje. O Espírito Santo, ele é poderoso para energizar essa palavra para dentro do seu coração e transformar você de dentro para fora. Coisa que a lei não foi capaz de fazer, porque a lei de Moisés tentava transformar de fora para dentro. Jesus disse: não, a transformação começa aqui. Alguém perguntou para ele: Senhor, quando virá o reino de Deus? Ele disse em Lucas 17, 20: o reino de Deus não é observável. Não poderá dizer ele aqui, ele ali, mas o reino de Deus está dentro de vós. É aqui. O reino de Deus acontece aqui. Se ele não acontecer aqui dentro, para mim, ele não aconteceu em lugar nenhum. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Acompanhe a Cresap. Vocês vão ver daqui para frente como vai intensificar os trabalhos aqui na comunidade. E fica o convite para você. Seja você também, como eu, um matriculado na escola de Cafarnaum. Quando eu falo isso, é a escola que Jesus fundou e ele chamou os primeiros alunos: Pedro, Tiago, João, Barnabé, Bartolomeu, e foi chamando 12 para comer com ele, para viver com ele, para acordar com ele. E ali na escola de Cafarnaum, numa casa beira-mar, ele começou a fazer os primeiros discípulos, até chegar a este aqui, ao Pai justo. Nós somos apenas candidatos a discípulos de Jesus, porque um dia o Espírito Santo nos matriculou na escola de Cafarnaum, a aprender de Jesus, a ser parecido com os discípulos de Jesus. Esse é o nosso desafio hoje, e essa é a minha palavra para você. Vem com a gente, vem caminhar conosco. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus esteja contigo. E é isso, vem. Olha, ela tem o condão, como diz Paulo, de capacitar o homem para toda boa obra. Você quer ser feliz? Quer prosperar?
venha ser um homem, uma mulher da palavra. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel um pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel um pouco, meus passos guiará. Se sou fiel um pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel um pouco, meus passos guiará. Liga pra gente, meu irmão. Venha fazer parte dessa grande obra de Deus, porque a obra é do Senhor e nós somos os colaboradores. 34433744 34433744 Crezar